O Brasil precisa ficar esperto para não se classificar em segundo lugar no seu grupo, porque isso lá na frente pode acabar causando uma eliminação vergonhosa. Hoje foi dia de conhecermos os grupos da Copa do Mundo de 2026. A FIFA realizou o sorteio dos grupos da competição em uma cerimônia feita nos Estados Unidos e o Brasil foi o cabeça de chave do grupo C. Nesse vídeo eu quero analisar com vocês os adversários do Brasil, mostrar a dificuldade do grupo e expor uma situação aqui bem específica que pode fazer com que o Brasil tenha uma eliminação vergonhosa e precoce. Só queria dizer uma coisa, nesse vídeo aqui eu vou analisar apenas o grupo da seleção brasileira de maneira detalhada. Se você quiser ver eu analisar os grupos das outras seleções, coloca aqui nos comentários você pedindo para eu analisar e aí amanhã eu trago uma análise das outras seleções também. Agora que já saíram os grupos da Copa do Mundo, você não vai perder nada sobre a preparação de nenhuma seleção que tá no torneio tendo o aplicativo SofaScore aí no seu celular. Lá ele te mostra quando que tem jogo, quanto que foi cada jogo, quais foram as formações de cada seleção. Então ainda mais em uma fase de preparação para a Copa, você pode acompanhar as outras seleções, ver as estatísticas, é muito legal. Inclusive eu uso muito o SofaScore para trazer estatísticas para vocês. E o melhor de tudo, ele é de graça. Você não vai pagar nada para usar, para baixar o aplicativo. Para você dar uma chance, só conhecer o SofaScore, basta você escanear esse QR Code ou clicar no primeiro link que eu vou deixar na descrição. Combinado? Marrocos. A primeira seleção que caiu no grupo do Brasil no sorteio foi a seleção de Marrocos, que para mim é a segunda seleção mais qualificada do grupo, obviamente, depois do Brasil. O Brasil para mim, em termos de qualidade, em termos de time, de nomes, tá bem acima de Marrocos. Só que a seleção marroquina não é uma seleção para ser desprezada ou para o Brasil achar que vai vencer com facilidade, porque a realidade é bem diferente. O Marrocos tem uma seleção extremamente organizada e um retrospecto muito positivo. Só para vocês terem uma ideia, dos 18 jogos que a seleção de Marrocos disputou em 2025, eles venceram 16 e perderam apenas 1. Então é um time que não está acostumado a perder e muito menos acostumado a ficar tomando gol. Entre os principais jogadores de Marrocos, vocês conhecem o goleiro Bono, que hoje está no Al Hilal da Arábia Saudita, conhecem o lateral direito Hakimi, que joga no PSG, um dos melhores do mundo, se não for o melhor do mundo na sua posição hoje. Eles têm o Brahim Dias do meio para frente, que joga no Real Madrid. Outros jogadores que vocês vão conhecer também, mas estou citando aqui 3 principais referências deles. Marrocos já conseguiu ser semifinalista da última Copa do Mundo, eliminando, por exemplo, a Espanha no seu caminho. Então não estamos falando de uma seleção qualquer. Um fato que muitos ignoram ou procuram esquecer é o fato de Marrocos ter sido semifinalista da última Copa do Mundo. Então o Brasil tem logo de cara no seu grupo uma das 4 finalistas da última edição do torneio. Marrocos chegou a derrotar na última Copa a seleção de Portugal por 1-0 e eliminou a Espanha nos pênaltis. Então além de terem um bom retrospecto, um bom time e terem ido bem na última Copa, Marrocos ainda venceu o Brasil no último encontro entre eles. No primeiro amistoso da seleção brasileira pós-Copa do Catar, que foi em março de 2023, o Brasil enfrentou Marrocos e acabou perdendo por 2-1. Então, esse aqui, que é o adversário da estreia do Brasil, certamente será o time que mais vai proporcionar dor de cabeça para Carlo Ancelotti. Escócia. O segundo time que foi sorteado no grupo do Brasil, mas que vai ser o adversário da última rodada, é a seleção da Escócia, que é o representante da Europa no nosso grupo. A Escócia, para mim, é uma seleção bem inferior à seleção de Marrocos. Eu vejo a seleção marroquina muito mais consolidada e muito mais pronta, muito mais perigosa. Ainda assim, a Escócia foi a primeira colocada do grupo C das eliminatórias europeias. Fizeram uma campanha tão consistente, tão regular, que jogaram a Dinamarca, que é uma seleção traiçoeira, direto para a repescagem. A Escócia conta com muitos jogadores que jogam nas principais ligas da Europa, é um time de muita entrega física. Então, com certeza, enfrentando o Brasil, eles não vão ter tantos recursos para agredir o Brasil, como o Marrocos, que é uma seleção que tem jogadores habilidosos, jogadores rápidos. Então a Escócia, a tendência é que fortaleça o seu sistema defensivo. Entre os jogadores escoceses que vocês provavelmente conhecem, aparecem nomes como o McTominay, que é meio-campista, que hoje joga no Napoli, foi campeão italiano fazendo gols importantes na última temporada.
Tem também o Robertson, que é lateral esquerdo do Liverpool, que foi campeão da Champions League, da Premier League, jogando pelo Liverpool. Só para vocês terem uma ideia que eles têm jogadores sim de reconhecimento internacional. Então esse aqui vai ser o típico jogo que a Escócia vai fechar a casinha, colocar a linha de 5, tentar fechar o jogo do Brasil, porque o empate aqui para a Escócia contra a seleção brasileira é um resultado excelente. E empatar com a Escócia seria péssimo para o Brasil, porque poderia lá na frente custar até a liderança do grupo. Haiti. Por fim, o terceiro sorteado do grupo do Brasil, que vai ser o nosso adversário na segunda rodada, é a seleção do Haiti. Aqui eu não vou nem me estender querendo achar virtudes ou forças na seleção haitiana. O Haiti é o time do grupo que quem quiser classificar precisa não só vencer, mas fazer saldo de gols em cima dele. É uma seleção fraquíssima. É uma das seleções fraquíssimas que acabaram entrando nesse novo modelo da Copa do Mundo. Haiti realizou 12 jogos em 2025 e dos 12 venceu apenas 5, sem contar que em 12 jogos tomaram 15 gols. O jogador de maior reconhecimento do Haiti é o Bellegarde, que é meio-campista e joga no Wolverhampton da Inglaterra. De resto, um time recheado de jogadores desconhecidos e que creio que não vão impor nenhuma dificuldade para a seleção brasileira. Quando o Brasil for enfrentar o Haiti, é o típico jogo para o Brasil vencer, golear, quem precisa fazer gol e, acima de tudo, dar muita confiança e moral para o grupo. Dependendo do que acontecer no jogo de estreia contra o Marrocos, o Brasil pode fazer o jogo da classificação contra o Haiti já. Então, de uma maneira geral, é um grupo que eu enxergo muito acessível para o Brasil. O Brasil poderia ter tido mais dificuldade se de repente pegasse no seu grupo uma seleção da Noruega, como por muito pouco não aconteceu no sorteio, se de repente pegasse, vindo de uma repescagem, a Dinamarca, vindo de uma repescagem, a Itália, tudo isso poderia dificultar muito mais. Então eu enxergo que o Brasil tem pela frente uma seleção muito fácil, que é a do Haiti, uma seleção de porte médio para baixo, que é a da Escócia, e uma seleção de bom nível, uma seleção traiçoeira, que é a marroquina. Aqui eu não enxergo como nenhum absurdo dizer que o Brasil pode fazer os 9 pontos. Agora, em caso de um tropeço contra Marrocos, fechar com 7 pontos também não vai ser ruim. Chaveamento futuro. Agora aqui eu quero colocar uma situação em específico que pode acabar prejudicando bastante a seleção brasileira. Não na fase de grupos, mas sim na fase seguinte. Como dessa vez na Copa do Mundo nós temos mais seleções participantes, isso significa que nós não vamos da fase de grupos direto para a fase oitavas de final. Nós temos uma fase anterior à fase oitavas de final. Então, se classificam os 24 primeiros colocados, os 2 melhores colocados de cada grupo, e os 8 melhores terceiros colocados também passarão de fase. E aí, quem que podem ser os adversários do Brasil com o Brasil passando de fase? Os primeiros colocados do grupo F. Quem tem no grupo F? A Holanda, que é uma seleção extremamente qualificada. O Japão, que venceu o Brasil em um amistoso recente, na data FIFA. Nesse mesmo grupo F ainda aparece a seleção da Tunísia, que empatou com o Brasil na última data FIFA. E aí depois ainda tem um outro representante da Europa que vai vir a partir da repescagem. Pensando de maneira bem prática, bem lógica, a chance de o Brasil pegar na fase seguinte à fase de grupos, Holanda ou Japão, é altíssima. Porque se o Brasil fica em primeiro, pega o segundo colocado desse grupo, que pode ser a Holanda ou o Japão. E se o Brasil passar em segundo, pode pegar a Holanda ou o Japão da mesma maneira. Como o Japão hoje é uma seleção muito organizada, que tem jogado um futebol muito competitivo, eu nem consigo cravar que a Holanda vai ser a primeira. Então, de repente, num cenário em que o Japão passa em primeiro e o Brasil passa em primeiro também, o Brasil pegaria já na próxima fase a Holanda. E é aí que mora o problema. Pegando o retrospecto das últimas Copas do Mundo, o Brasil não tem se dado bem enfrentando seleções europeias nos mata-matas. Então, colocando um cenário em que o Brasil enfrentasse a Holanda, o Brasil, para passar da Holanda, teria que quebrar uma escrita. Vencer uma seleção europeia no mata-mata. Coisa que não acontece, sabem desde quando? Desde 2002. A última vitória do Brasil sobre uma seleção europeia em mata-mata foi na final da Copa do Mundo de 2002. De lá pra cá, é o Brasil enfrentar uma seleção europeia no mata-mata e tremer na base, ser eliminado. Isso aconteceu em 2006 com a França nas quartas de final, em 2010 com a Holanda nas quartas de final, em 2014 com a Alemanha na semifinal,
em 2018 com a Bélgica nas quartas de final e com a Croácia em 2022 também nas quartas de final. O Brasil basicamente só tem avançado nos mata-matas quando enfrenta seleções sul-americanas, seleções americanas ou então seleções asiáticas e africanas. Enfrentando europeias não tem dado certo. E aqui que mora a minha preocupação. Já pensaram o Brasil, rodeado de expectativa e com o time competente que tem, caindo eventualmente para uma Holanda antes mesmo das oitavas de final? Seria uma chacota, um vexame histórico. Porque hoje a gente coloca um cenário em que o Brasil, tudo bem, não é o principal favorito ao título. Eu já falei para vocês em vários vídeos que eu enxergo como favoritos. Argentina, França, Espanha, essas três estão num bolo acima das demais. E aí eu vejo o Brasil correndo ali depois junto com a Inglaterra, junto com Portugal. Aí você imaginar que o Brasil tem chance de ser eliminado antes das oitavas, para mim é algo completamente lamentável. Obviamente que torço que isso não aconteça, quero o Brasil chegando nas cabeças, chegando nas fases finais, mas querendo ou não, tô analisando de maneira fria e mostrando para vocês que sim, essa é uma possibilidade. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários qual que foi a sua leitura, a sua análise desse grupo da seleção brasileira. Para você é um grupo perigoso ou concorda comigo que é um grupo acessível e que o Brasil tem até chance de fazer 9 pontos de 9 possíveis? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!